No vídeo de hoje irei comentar sobre o fundo imobiliário VGIP11, um fundo de CRI da Valora indexado ao IPCA. Hoje esse fundo imobiliário está se aproximando das suas mínimas das 52 semanas, onde ele foi cotado a R$ 79,20 e na cotação de hoje de 87,06 ele entrega um dividend yield de 11,57. Esse fundo imobiliário pagando 11%, na minha opinião, é um ótimo dividend yield, até porque esse é um fundo mais high grade, um fundo mais tranquilo, com a carteira mais sólida, mas também com alguns pontos de atenção que eu irei mostrar nesse vídeo. Nos últimos 12 meses ele está caindo 3,28%, mas se pegarmos aqui desde seu pico de 94,28 até as cotações de hoje, ele está caindo mais de 7%. Então vou trazer para vocês aqui o relatório gerencial, onde explica alguns pontos o que aconteceu para impactar negativamente as cotações desse fundo imobiliário e também os seus rendimentos, tá? Para trazer essas informações, vou trazer para vocês aqui o relatório gerencial desse fundo. Aqui está alguns dados gerais dele. O fundo tem uma taxa de administração e gestão de 1%. Essa taxa aqui é de acordo com o mercado. Taxa de performance 20%. Essa taxa de performance aqui é muito fácil de bater porque o fundo tem uma carteira atrelado ao IPCA, então dificilmente ele não vai bater o IPCA e vai ganhar esses 20% aqui, mas se o fundo está entregando um bom retorno, na minha opinião não vejo nada demais em pagar algumas taxas. Lógico que essa taxa aqui é um pouquinho bem salgada, 20%. Distribuição dos rendimentos, sempre no 8º dia útil do mês o fundo anuncia os seus rendimentos e a data de pagamento no 13º dia útil de cada mês. Vindo aqui na parte do relatório, comentário do gestor, onde o fundo destaca as operações que ele fez. Aqui o fundo destaca: o fundo encerrou o mês de setembro de 2022 com a totalidade do seu patrimônio alocado em CRI. Então o fundo estava todo alocado, distribuído em 46 operações diferentes, num total investido de 1,1 bilhão de reais, tá? Ao longo do mês, o fundo também adquiriu um total de 65 milhões de reais distribuído em 7 diferentes CRIs, todos indexados ao IPCA, sendo que dessas 7, 5 já era da carteira. Então ele apenas aumentou as posições em alguns ativos e inseriu 2 novas operações. E também o fundo vendeu um total de 64 milhões de 4 diferentes CRIs. Então ele sempre fica fazendo esse giro na sua carteira, ou para aumentar a taxa da carteira, a rentabilidade, ou também para destravar inflação acruada, onde o fundo consegue distribuir um pouco a mais, fazendo aí um ganho de capital nessas operações, tá? E além de receber amortização parciais de 4,8 milhões e uma quitação final no valor de 41 milhões de reais desse CRI Canoas. Então o fundo teve aí bastante dinheiro entrando no seu caixa nesse último mês e ele usou esse caixa para estar pagando aqui 54,6 milhões de reais de operações compromissadas, que são aquelas operações que o fundo compra um CRI, deixa na sua carteira, paga uma taxa para daqui a 2, 3 meses, quando ele fazer uma emissão, esses CRIs já estão dentro do seu portfólio. Então fica mais fácil para ele fazer essas alocações aí em período de subscrições. E assim, hoje o fundo está aí apenas com 78,9 milhões de reais em operações compromissadas, que são aí essas operações com direito de compra mais rápida. E a distribuição do rendimento do fundo referente ao mês de setembro de 2023 foi aqui 80 centavos por cota, já veio aumentando, que o último rendimento dele acho que foi 60 ou 65 centavos, então já teve uma melhorazinha, o que dá uma rentabilidade líquida desse rendimento de IPCA mais 9,7, uma ótima rentabilidade, tá aí. A distribuição de rendimentos acumulado do fundo nos últimos 12 meses, o fundo entregou R$ 10 por cota, equivalente a IPCA mais 7,3. Tivemos aí 3 meses de deflação, então isso acabou impactando os rendimentos do fundo nos últimos 12 meses, tá? Mas de agora para frente, se não tivermos deflação, possivelmente aí esse fundo vai voltar a entregar os rendimentos bem interessantes. Destaque para sua carteira de crédito. Hoje não tem nenhum fundo com problema, a carteira está toda adimplente, então isso é muito bom. E um destaque negativo se deu aqui, isso quer dizer que seja negativo. O fundo teve uma desvalorização de 94 centavos na sua cota patrimonial. Hoje a cota patrimonial desse fundo está R$ 92,12. Mas essa variação no valor patrimonial, quanto para cima quanto para baixo,
não é nada que nós investidores devemos nos preocupar, tá? São aí apenas marcação a mercado, seus CRIs. Então isso aí acontece em todos os fundos de CRI. O fundo de destaque, que encerrou o mês de setembro com 89,6 mil cotistas, vem crescendo, vem ganhando a base de cotista, tem uma liquidez muito boa de 2 milhões de reais. A liquidez aqui, pessoal, é onde você consegue comprar e vender um ativo aí com facilidade. Caso você queira vender as suas cotas, é apenas apertar o botão aí do Home Broker e suas cotas é vendida, porque tem outras pessoas do outro lado também querendo comprar. E o fundo fez aquisições líquidas no valor de 5,3 milhões, todas indexadas ao IPCA. Essas operações já foram agora no comecinho de outubro, essas operações que possivelmente aí vão ser trazidas mais detalhadamente no próximo relatório. E essas operações de CRI distintas e já existentes na sua carteira. Algumas operações ele tinha e outras ele aumentou também as posições. Em relação à distribuição do rendimento, já comentei com vocês de 80 centavos por cota. E aqui, pessoal, um pouco da sua DRE, como que essa correção dos juros acaba impactando nos seus rendimentos. Se pegarmos aqui a receita com juros, ela sempre fica quase em linha. Ó. Em julho, teve receita de juros dos CRIs 8,1 milhões, agosto 8,1, em setembro 9,1. Não tem aí uma grande diferença de receita. Já receitas vindas aqui de correção monetária, se pegarmos aqui em julho, teve 5 milhões de reais. E olha como que um mês de deflação ou inflação baixa acaba impactando em fundo de CRI. Em agosto teve 1,4 milhões, em setembro 1,8. Então está bem longe desses 5 milhões de receitas que vieram de correção monetárias que tivemos aí no mês de julho, tá? Então aí possivelmente se os próximos meses começarmos a ter inflação positiva, essa receita também vinda na parte de correção monetária tende a aumentar e o fundo tende a continuar aumentando seus rendimentos. O resultado desse fundo, ele teve um resultado líquido de 10,3 milhões de reais e distribuiu 9,4. Então ele fez uma reservinha aí para estar distribuindo nos próximos meses. Aqui um pouco da sua carteira. Hoje ele tem grandes concentrações, tá? Tem 3 operações com grandes participações no seu PL aqui. 8,7% essa operação Cash.me, 7,37% essa operação Tenda e 7,28% essa operação Raposo Shop. Então ele precisa fazer emissão, precisa diluir um pouco dessas concentrações dele, tá? Em fundo de CRI, eu gosto mais de fundo que seja mais pulverizado, esteja aí no máximo 6% das suas operações alocadas em CRI. Tenho esse fundo imobiliário na carteira, mas espero mesmo que nas próximas emissões esse fundo consiga aí diluir um pouco mais essas concentrações que ele tem aqui apenas em algumas operações, mas de resto é uma carteira muito boa, bem diversificadinha, tá? É apenas as concentrações dele que espero que nas próximas emissões esse fundo imobiliário já faça aí novas compras ou até mesmo venda parte desses CRIs. Alocação por ativo, hoje é o fundo, praticamente é um fundo de CRI, fundo todo de CRI 100%. E aqui na parte de alocação por segmento, com destaque para o residencial com 42%. Alocação por indexador fundo é praticamente 100% IPCA. E a forma de aplicação que é aplicada o IPCA em cada uma das operações. 60% IPCA apenas variação positiva. IPCA variação positiva com compensação 9%. E IPCA puro aqui 30%. Vindo na parte da alocação por rate internacional é aí 32% da carteira e sem rate 67% das suas operações, mas são empresas sólidas aí. Alocação por LTVs com rate, que um pouco detalhado, sem rate representa aí praticamente 14%, 10%, é um fundo bem diversificado. A carteira dele, hoje para quem está comprando nesses preços, está tendo um carrego aí de IPCA mais 8,16, é um ótimo carrego para um fundo imobiliário de CRI, porque em fundo de CRI é sempre bom você entrar no melhor preço que você consegue ter um carrego muito bom a longo prazo, tá pessoal? Então era isso no vídeo de hoje, comentei aí sobre a carteira desse fundo imobiliário, alguns pontos de atenções, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.